Por favor, queridos, abra a palavra em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 28, e nós vamos ler até o 39, na palavra do Senhor. É um texto dos mais belos, sem dúvida, da palavra do Senhor, texto conhecido, citado por tantas vezes, cantado em tantas belas canções. Diz assim a palavra do Senhor: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. As provas e a certeza do amor de Deus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, e nem do porvir, e nem os poderes, e nem a altura, e nem a profundidade, e nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos. Pai querido, obrigado. Obrigado porque a Tua palavra é viva, ela é eficaz. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ela é iluminada pelo Teu Espírito, Senhor. Ela é a Tua palavra. E nós Te louvamos, Pai, porque o Senhor se revelou a nós através desta palavra. Não somente através dela escrita. O Senhor te revelaste a nós pelas coisas criadas, pela pessoa bendita do Seu Filho, mas também revelaste a nós através da Tua palavra escrita, a lei do Senhor, os preceitos do Senhor, as escrituras sagradas. Muito obrigado, Senhor. E é ela que está aberta diante de nós agora. É uma porção da Tua palavra. Que o Senhor possa, Senhor Deus, iluminar o nosso coração. Que o Senhor possa abrir, Senhor Deus, o nosso entendimento para sermos edificados aqui nessa noite. Toma-me, Senhor, nas Tuas mãos, porque sou falho, eu sou fraco. Me ajuda, Senhor, a poder, Senhor Deus, trazer, Senhor Deus, coisas tão importantes para a vida do Teu povo. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos o Senhor, com humildade, para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém, queridos. Meus amados, nessa semana, uma semana muito importante para mim, muito feliz, muito alegre. Eu tive a oportunidade de completar 46 anos de vida e receber o carinho dos irmãos. Agradeço muito pelo carinho que eu recebi de cada um de vocês. E foi uma semana importante também, porque bem no dia do meu aniversário, o Senhor me deu essa palavra. Na minha meditação, na devocional que eu fiz, com a ajuda do pastor John Piper também, lendo ali também um texto dele que fala sobre esse texto, eu fui muito edificado e constrangido pelo amor de Deus. E eu percebo que nós estamos vivendo um mundo em que essa palavra, ela tem sido relegada assim a uma situação tão pejorativa, né? O amor
tem sido colocado muitas vezes de uma forma tão pejorativa e tão pequena, e tão menos importante do que realmente ele significa. E nós, pelas nossas fraquezas, nós também somos tão falhos no nosso amor. Nós vivemos tempos de tanta superficialidade, nós vivemos tempos de tanta violência e de tanta falta de amor. Vivemos tempos de ódio, nós podemos dizer também, em que muitas vezes o amor ele fica relegado a segundo plano, sem entendimento. E o Senhor através desse texto me mostrou a respeito do seu amor e me constrangeu, porque quando eu olho para mim mesmo e eu percebo quanto meu amor é falho, eu percebo quanto o amor de Deus é grande pela minha vida. O meu amor, sim, queridos, é falho. Eu sou falho no meu amor, porque eu sou um pecador. Eu digo com certeza que eu amo muito a minha esposa, sou apaixonado por ela, amo, quero dedicar minha vida toda a ela, mas o amor é falho. Cadê ela? Está aí? Olha lá. Ô, meu amor, ela sabe que eu a amo. Mas o meu amor por ela é fraco, porque eu sou pecador. Eu não a amo como Deus ama. O meu amor por vocês, como pastor, também é um amor falho, fraco. Por quê? Porque também eu gostaria realmente de ter um amor perfeito, mas o meu amor também, como pastor, gostaria de ser mais amoroso, de estar mais presente, mas as minhas falhas e o meu pecado também impedem, porque eu sou fraco. E assim é o nosso amor, é um amor que nós temos uns pelos outros. Apesar de ser amor verdadeiro, mas é fraco, é falho, incomparável com o amor de Deus. O meu amor pelo meu filho, paixão da minha vida, um dos presentes mais maravilhosos que Deus deu a mim e a minha esposa, o Natan, é um amor falho. Eu posso até ser um bom pai de vez em quando, mas eu também falho como pai. Eu também sou imperfeito como pai, e eu falho também com meu filho. Justamente porque, por conta do pecado, nós erramos e o nosso amor não é perfeito. Mas, queridos, eu quero louvar o nome do Senhor, quero me alegrar junto com você. Por quê? Porque justamente nisso é que reside a maior alegria da igreja, que é o fato dela ser alvo do amor de Deus. E quando nós olhamos para a Escritura, nós percebemos o quão grande Ele é. E quanto o Deus nos ama verdadeiramente a ponto de nos constranger com seu amor. E quando eu olho para esse texto, eu vejo tantos motivos para declarar que verdadeiramente esse não é um amor falho, esse não é um amor que acaba, esse é um amor absurdamente indestrutível. Amém? É por isso que o tema dessa mensagem é amor indestrutível. Eu quero declarar para você, meu querido, que o amor de Deus por você é indestrutível. Eu não sei como que você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei quais os problemas da sua vida, ou se de repente o que você tem pensado a respeito de Deus, ou do amor de Deus. Mas esse texto vai provar para você que o amor de Deus, ele é tão grande, ele é tão maravilhoso, e ele é indestrutível, ele não tem como acabar. E eu espero que no final dessa mensagem você esteja convencido do tamanho, da profundidade do amor de Deus pela sua vida, queridos. E que você chegue à conclusão que vale a pena servir esse Deus e responder a esse amor. Amém? Eu espero que você saia daqui nessa noite tendo a certeza do amor de Deus pela sua vida e pronto a responder esse amor com uma vida de adoração ao nosso Deus. Eu espero que esse amor te constranja a ponto de você, se é que já não fez, você tomar uma decisão por se entregar a esse Deus maravilhoso. Esse é o desejo do meu coração.
Mas eu quero falar um pouco desse amor. O porquê ele é indestrutível. O porquê ele é tão grande. E porquê ele jamais acaba mediante aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo. Eu quero dizer para você que, em primeiro lugar, o amor de Deus é indestrutível, porque ele não está sujeito, Kelvin, ao tempo. O amor de Deus, ele é indestrutível, assim como a eternidade não pode acabar. Desculpa a redundância. Você falar sobre eternidade e dizer que não acaba é redundante, porque eternidade é infinito, não tem limites, jamais acaba. E o amor de Deus pela minha vida, por minha vida e por você, ele também é assim, ele também não acaba, ele é eterno. O amor de Deus, ele é indestrutível, porque ele começa exatamente na eternidade. E o texto de Romanos, ali no versículo 28, ele diz o seguinte, a partir do versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, daqueles que respondem ao amor de Deus, e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que propósito é esse, queridos? O texto está dizendo que existe um povo que é chamado segundo o propósito de Deus. Que propósito é esse? Versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Eu quero dizer para você que o amor de Deus pela sua vida e pela minha vida começa na eternidade, quando Ele escolhe você. O amor de Deus, ele começa na eternidade, como incondicionalmente Deus, ele olha para você, ele ama você, e aqui o texto está dizendo que ele conhece você. Na eternidade. Pastor, que loucura é essa? Sim, queridos, parece loucura, mas é verdade. É verdade. Antes da fundação do mundo, o Senhor já me amava. Antes da fundação do mundo, o Senhor já te amava. Viu, Aninha? Antes da fundação do mundo. Antes dos tempos eternos, antes que houvesse o universo, antes que todas as coisas foram criadas, eu e você já estávamos na mente eterna de Deus, nessa mente amorosa, eterna, incomensurável, inexplicável de Deus. E é por isso que o amor dele é indestrutível. Por quê? Porque na mente eterna de Deus existe um propósito para a nossa existência. Na mente eterna de Deus existe um plano para o seu povo. Na mente eterna de Deus, o amor grande de Deus, ele planeja num conluio da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles fazem um plano para que eu e você sejamos sempre dele. E é por isso que esse amor é indestrutível. E é desse amor que eu e você somos alvo. E o texto está dizendo que esse amor eterno, ele começa quando Deus nos predestina, ou seja, Ele nos escolhe, Ele nos elege. Nós chamamos isso na teologia da doutrina da eleição, da predestinação. Quando Deus, o Deus soberano, Ele elege aqueles que são seus e Ele ama. Incondicionalmente. Sem qualquer previsão de fé, sem qualquer previsão de que nós o amaríamos, de antemão, antes dos tempos eternos, a Bíblia, ela em vários lugares, ela afirma isso, que o Senhor nos amou antes da fundação do mundo. E nesse conluio, e nesse plano, e nesse propósito, o texto diz que Ele nos predestina. E a esses que Ele predestina, a esses que Ele elege, Ele também chama. E sabe por que você e eu estamos aqui hoje? Porque Ele chamou. Sabe por que eu e você estamos aqui hoje, queridos? Porque aquilo que aconteceu na eternidade, o plano que Ele realizou, Ele invade a história da humanidade. E Ele então
manifesta o seu amor por nós mediante a pregação do Evangelho, e Ele nos chama para junto dEle. E é isso que Ele faz, é isso que Ele fez comigo, e é isso que Ele faz com você. Ele nos chama. Eu quero dizer para você que você está aqui hoje porque você foi chamado. Eu quero dizer para você que você pode até ter resistido um pouco, mas a palavra de Deus diz que essa chamada é absolutamente irresistível. A gente chacoalha de um lado, a gente chacoalha do outro. A gente, como Jesus diz ao apóstolo Paulo, a gente recalcita contra os aguilhões. A gente é ferroado de um lado, ferroado do outro. Mas Deus, Ele não desiste de nós. Por quê? Porque o plano que Ele realizou, Ele cumpre. Porque o plano dEle eterno, Ele realiza. E no tempo dEle, no meu caso, aos 24 anos de idade, Ele foi lá e me chamou pelo seu amor, pelo seu Evangelho, o Evangelho de Jesus. E então eu entreguei a minha vida a Ele. Eu atendi o chamado, mas eu atendi o chamado justamente porque Ele já tinha me amado e já tinha me chamado. Eu apenas respondi a isso. Eu quero dizer para você, meu irmão, que você é alvo de um amor eterno. Amém? Você é alvo de um amor eterno. Não diga que Deus não te ama. Não diga que Deus se esqueceu de você. Não diga que por conta das coisas difíceis o Senhor de repente se esqueceu de você. Não, querido, pelo contrário, Ele não somente se lembra de você, mas Ele tem um plano eterno para a sua vida. Aleluia. Amém? Ele tem um plano eterno para a sua vida. E a Bíblia está dizendo que aquele que Ele chamou pela palavra do Evangelho, a esses Ele justificou. Justificou por quê? Por intermédio de Jesus. Justificou quando Jesus morreu na cruz. Mediante o Evangelho nós estamos justificados e nós estamos perdoados por Deus, porque Jesus morreu na cruz e levou sobre si ali todos os nossos pecados. E nesse plano de Deus, Ele não somente nos predestinou, mas nos chamou e também nos justificou na história da redenção pela morte do seu Filho na cruz. E o texto diz que diante de Deus hoje, por causa de Cristo, nós estamos feitos justos. E a esses que justificou, a esses também glorificou. E o texto aqui ele está no passado, mas ele está na realidade asseverando algo que acontece e que vai acontecer. É como quando Paulo, lá no capítulo 2 de Efésios, ele diz assim: mas Deus, por causa do grande amor que Ele nos amou, por causa do grande amor que Ele nos amou, por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia, o amor grande que Ele nos amou, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, o amor de Deus ele é tão grande, ele é tão indestrutível, que Ele predestina, Ele elege, Ele age no nosso presente, Ele transforma a nossa realidade e Ele já garante o nosso futuro, que é a glória eterna. Amém? Nesse amor, o seu futuro é a glória para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é o amor eterno de Deus. Em Cristo, aquele que está em Cristo, aquele que crê em Cristo, ele já está assentado nos lugares celestiais, mesmo que isso ainda está preparado para o futuro, mesmo que nós sejamos ainda igreja militante, mas naquele dia nós seremos igreja triunfante. Mesmo que o nosso presente ainda tenha muitas lutas, mas naquele dia o nosso futuro, o futuro que nos aguarda é um futuro glorioso. E nesse conluio, e nesse plano, e nesse propósito amoroso de Deus, do Deus que nos chamou, que nos justificou, que nos santifica dia a dia, Ele também nos glorificou. Por quê? Porque para aquele que está em Cristo, a vida eterna já está garantida. Não por nós, mas por causa daquele que morreu por nós, Cristo Jesus.
não pelos méritos nossos, e nunca será pelos méritos nossos, não por aquilo que fazemos ou pelas nossas obras, não, querido, de maneira alguma, mas pelos méritos de Jesus na cruz do Calvário. Esse plano, a predestinação, a chamada, a justificação e a glorificação, significa que Deus tem um amor indestrutível, porque esse amor é eterno. Amém? Em segundo lugar, o amor de Deus ele é indestrutível, porque ele não está limitado às circunstâncias, ele não está limitado aos adversários que nós temos nesse mundo. Ele não pode ser destruído, ele não pode ser afetado, ele não pode ser abalado pelos inimigos da igreja. Ele não pode ser afetado pelos inimigos que nós temos nesse mundo. É por isso que no versículo 31, começa com uma pergunta, versículo 31 que diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? E no versículo 35, ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? 36, está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Em todas essas coisas, pois, somos mais que vencedores. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poder, nem altura, nem profundidade, e nem qualquer outra criatura pode separar-nos desse amor. Os inimigos, adversários ou circunstâncias dessa vida não podem nos separar do amor de Deus. É por isso que ele é indestrutível. Mas pastor, nós temos inimigos poderosos. Sim, verdade, temos mesmo. E a gente sabe, né? A gente ensina que nós temos pelo menos 3 adversários, né? O mundo, o diabo e a nossa própria carne, nosso pecado. Nós mesmos, não é verdade? Esses são 3 dos inimigos que nós temos. Existem mais, mas eu creio que esses são os principais. Eu quero dizer para você que o diabo já foi derrotado na cruz. Por isso ele não pode mais separar você do amor de Deus. A palavra de Deus diz que Satanás foi exposto ao desprezo quando Cristo morreu na cruz. E todos os principados e potestades foram expostos à vergonha na cruz do Calvário. De forma que até as artimanhas do diabo, as artimanhas do inimigo, elas são permitidas por Deus, justamente para que ele manifeste ainda mais esse amor. Isso significa que até quando o diabo ele fustiga você, ou ele tenta agir na sua vida, isso está debaixo da soberania de Deus e do amor de Deus, que te vai transformar isso em bem para você. Porque versículo 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive as artimanhas do inimigo. Lembra da história de Jó? A artimanha do diabo serviu para que o nome do Senhor fosse ainda mais glorificado na vida de Jó. Até isso está debaixo das mãos do Senhor. O diabo é um cachorrinho de Deus, segundo Calvino, que age com os limites que Deus impõe sobre ele. Portanto, o diabo não é um adversário que separará você do amor dele. Nunca pense isso, querido. Nunca pense dessa forma. Isso não é verdade. A Bíblia não diz isso. Pelo contrário, a Bíblia diz que Satanás já foi derrotado na cruz e ele aguarda apenas aquele dia em que ele totalmente será lançado no lago de fogo e enxofre, segundo a palavra do Senhor. E as ações dele estão absolutamente limitadas pelo poder do soberano Deus que te ama. E se por algum motivo ele tocar de alguma forma na sua vida, será com a permissão de Deus, e se revelará e se manifestará ainda mais o amor de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Tenha essa certeza. Ele já está derrotado. Ah, pastor, mas o mundo também é nosso inimigo. É verdade, o mundo é um inimigo terrível.
O mundo jaz o maligno. O mundo tem as suas artimanhas, a sociedade tem as suas artimanhas, tem as suas tentações. O mundo rebelde contra Deus também nos oprime, é verdade. Você deve viver essas circunstâncias dia a dia. Eu também vivo. O texto está dizendo ali no versículo 36 que por amor de Cristo nós somos lançados aos lobos o dia todo. E ali não está dizendo assim, por amor de Cristo nós somos lançados à morte o dia, todo dia. Ali está dizendo que nós somos lançados à morte o dia todo. Está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo e fomos considerados como ovelhas para o matador. É verdade, nós somos entregues à morte o dia todo porque nós vivemos num mundo que é rebelde contra Deus. E esse mundo nos persegue, esse mundo nos oprime, esse mundo muitas vezes ele tenta nos tirar do caminho, ele tenta nos tirar o foco, esse mundo muitas vezes oferece, nos faz propostas indecentes. Esse mundo sim, verdade, ele é um grande inimigo, mas esse mundo não pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele não pode. Sabe por quê? Porque Jesus, lembra do que Jesus disse? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia! Jesus venceu o mundo, e aquele que está em Cristo, ele pode até ser perseguido, Carol. Viu, Rodrigo? Pode até ser perseguido. Pode ser fustigado, ele pode até ser tentado, pode ser maltratado, pode ser achincalhado. Nós podemos sofrer as agruras desse mundo, os sofrimentos desse mundo. Nós podemos sofrer, mas Cristo é muito maior do que qualquer um desses sofrimentos. E até esses sofrimentos, até essa luta que você passa no trabalho, até essa luta que você vive na escola, jovem, essa luta que você passa lá na sua faculdade, ela está também debaixo da soberania e do amor de Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Esse amor é indestrutível, queridos. Primeiro, porque ele é eterno. Nem coisas do presente e nem do porvir podem se afastar do amor de Deus. Porque ele é eterno. Ele é indestrutível, porque ele não está submetido aos adversários que nós temos. Ele não pode ser destruído pelos nossos adversários. Aí você pergunta, pastor, e eu mesmo sou um grande adversário. Eu quero dizer para você, viu, Kelvin, que o maior adversário que eu tenho sou eu mesmo. A maior luta que eu tenho não é contra o diabo. A maior luta que eu tenho não é contra o mundo. É contra eu mesmo. Mas sabe o que a Bíblia diz? Lá naquele texto de Gálatas 2:20. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo na carne, eu vivo pelo Filho do seu amor, por aquele que me amou primeiro. Sim, queridos, a nossa luta contra nós mesmos, contra as idolatrias do nosso próprio coração, ela é muito grande. É terrível. Por vezes nós somos os nossos maiores inimigos. Por vezes nós deixamos de ler a palavra do Senhor. Por vezes nós enfraquecemos e deixamos de buscar o Senhor. Por vezes nós esquecemos as nossas Bíblias empoeiradas no canto da nossa casa. Por vezes nós paramos de orar. Por preguiça, muitas vezes, por negligência, ou porque as lutas são grandes, eu não sei, mas muitas vezes nós deixamos de buscar o Senhor. Mas isso também não pode nos separar do amor de Deus, porque aquele que está em Cristo foi crucificado com Ele. Paulo ele diz assim: estou crucificado com Cristo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo era um pecador? Paulo tinha lutas? Paulo lutava contra os seus próprios pecados? Sem dúvida nenhuma, queridos. Ele se dizia o principal dos pecadores. A gente percebe a luta que Paulo tinha.
Naquele famoso texto onde ele diz assim, que aquilo que eu quero eu não faço, aquilo que eu não quero eu faço. Ele tem aquela luta interna, luta que eu e você temos também, esse grande homem de Deus também tinha, mas esse grande homem de Deus que abre e rasga o seu coração e mostra ali na palavra de Deus as suas próprias fraquezas, é o mesmo homem que diz: estou crucificado com Cristo, já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Sim, queridos, o amor de Deus é indestrutível, porque Ele não sucumbe aos nossos adversários e às circunstâncias e sofrimentos dessa vida, amém? E nem a morte pode nos separar do seu amor. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? A morte já não pode mais nos separar do amor de Deus, porque em Cristo nós vencemos a morte e estamos ressuscitados com Ele. Se nós estamos crucificados com Cristo, nós também ressurgimos com a sua ressurreição. A morte não pode, de maneira alguma, e nem a vida, porque a vida que vivemos aqui é muito efêmera e passageira. E a vida que nós aguardamos verdadeira é a vida eterna, queridos, de forma que essa vida também não pode nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque o amor de Deus é eterno e o presente que Ele dá para nós é justamente a eternidade, a vida eterna. Não é coisas do presente, nem do porvir, nem altura, profundidade, nenhuma criatura, nenhum anjo, nem potestade, ninguém, absolutamente ninguém pode nos separar do amor de Deus. E você pode de repente falar assim: pastor, tem uma pessoa que está me perseguindo. Ah, pastor, mas eu tenho tantas lutas. Eu quero dizer para você: vai a Cristo, querido. Lembra-se de Cristo na sua vida, busque a Cristo, entregue sua vida a Cristo, busque a palavra de Cristo, porque em Cristo a Bíblia está dizendo que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Não será angústia, não será perseguição, não será tribulação, não será nenhuma acusação do diabo, não. Fome, nudez, perigo, espada, nada pode nos separar do amor de Deus. E a igreja viveu diante desses perigos historicamente. A igreja foi humilhada, a igreja foi perseguida, a igreja foi desnuda, a igreja foi morta à espada, a igreja foi posta em perigo, a igreja foi vítima da Inquisição durante tanto tempo. Irmãos nossos foram queimados, irmãos nossos foram massacrados, foram expostos em praça pública. Irmãos queridos nossos que até hoje, nos campos missionários, que nós recebemos notícia, são mortos, são achincalhados, são maltratados, são torturados, mas nunca abrem mão de pregar o nome de Cristo, aleluia. Porque nem perigo nem espada pode nos separar do amor de Deus. Ah, querido, uma pessoa que continua pregando o Evangelho, mesmo diante da ameaça de uma arma de fogo, ou de uma espada, ou de uma faca, ou da morte dos seus familiares, ela entendeu muito bem o tamanho, a profundidade e a altura desse amor maravilhoso, amém? Sim, queridos, e nós também precisamos entender. Você que de repente tem tido pensamentos suicidas, você que tem tido pensamentos de automutilação, maltratando a si mesmo, você que tem passado por depressão, eu quero dizer para você: existe esperança no amor de Cristo. Existe esperança. E eu falo isso porque eu conheci pessoas que adentraram essa igreja, adentraram outras igrejas, entendendo que aquele era o último momento das suas vidas de esperança e esperavam ouvir a palavra de Cristo. Eu quero dizer para você que se você entrou aqui nessa noite como uma das suas últimas tentativas de conhecer o verdadeiro amor, eu quero dizer que existe um Deus que te ama. E sabe por que Ele te ama? Eu quero terminar. Ele te ama porque o amor dele é eterno, em primeiro lugar.
Ele te ama porque o amor dele é indestrutível, o amor dele é indestrutível porque é eterno. Ele te ama e o amor dele é indestrutível porque não sucumbe aos adversários desta vida. E em terceiro lugar, é porque esse amor se manifestou na pessoa bendita e maravilhosa de Jesus Cristo. E esse é o maior presente que nós recebemos de Deus, e por causa disso vale a pena servir ao Senhor. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós quem? O seu povo. Nós quem? O povo que é alvo do amor eterno de Deus, que foi escolhido, que foi chamado, que foi justificado, que está sendo santificado, que já está glorificado com Cristo, e que nada pode separar ele do seu amor. Porque aquele que vem a Cristo ele jamais lança fora. Esse é o povo. Que nós? Esse é o povo de Deus. Você, meu irmão, individualmente. Porque Deus ele trata com você individualmente. Ele está formando um povo, ele formou uma família, mas Deus conhece individualmente o seu coração. Ele é o seu pastor individual. É por isso que Davi diz: o Senhor é o meu pastor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho. O amor de Deus, ele é indestrutível, porque ele está fincado na rocha que é Jesus Cristo. Esse Jesus que habitava a eternidade, esse Jesus que é a segunda pessoa da Trindade, esse Jesus que habitava a glória, que deixa a sua glória, quando o Pai se revela no Filho, e se encarna no Filho, e habita entre nós, cheio de graça e de verdade, e a Bíblia diz que Ele não poupou esse Filho, alvo do seu amor. Eu pergunto para você, querido, se nós somos alvo do amor de Deus, individualmente, como o povo dele, você imagina o tamanho do amor de Deus pelo seu Filho unigênito? Você imagina o tamanho do amor de Deus pelo seu único Filho? Você tem noção do que é isso, do que Deus fez em meu favor e seu favor? Ele não poupou o seu Filho. A Bíblia diz que, pelo contrário, a Ele agradou moê-lo em nosso favor. Queridos, eu não tenho noção disso, eu não consigo entender, mas eu sei que é muito amor. Um juiz às vezes poupa um assassino. A justiça muitas vezes perdoa criminosos. Por muitas vezes nós vemos aí habeas corpus serem soltos aí à torta direita, soltando corruptos e criminosos. Na verdade, temos visto muito isso também, né? Apesar de glorificarmos a Deus por aqueles que também têm sido punidos pela sua corrupção. Corruptos e corruptores. Temos visto aí a lei, os juízes, os supremos tribunais, ou os tribunais, amenizarem a culpa, amenizarem os crimes de pessoas que cometeram delitos, e que muitas vezes até são amenizadas também porque eles resolvem contribuir com a justiça naquelas famosas delações premiadas, é isso? Muitas vezes o meu filho, ele comete alguns delitos, eu poupo ele. Às vezes eu tenho misericórdia, e eu poupo. Mas a Bíblia diz que o Deus Todo-Poderoso do universo não poupou o seu filho. Por quê? Por causa do grande amor que Ele nos amou. Pelo contrário, o Deus Pai suportou a dor do Filho, entregou o próprio Filho para ser espezinhado, maltratado, crucificado, perfurado, socado, humilhado,
e o abandonou naquele pior instrumento de tortura que já existiu na história, abandonou na cruz, porque era necessário. Ele poupou o filho de Abraão, ele poupou Isaque quando o cutelo de Abraão iria desferir o golpe fatal. O anjo do Senhor poupou o filho. E antes disso ele pergunta: onde está o cordeiro para o sacrifício? E a resposta veio alguns séculos mais tarde, quando João Batista diz: eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isaque foi poupado, mas Deus não poupou o seu próprio filho unigênito, a quem Ele dedica e ama de uma forma que nós não conseguimos entender, mas Ele entregou por mim e por você, queridos. Eu pergunto: será que Deus me ama? Será que Deus te ama? Será que vale a pena viver? Será que vale a pena lutar, enfrentar os adversários? Será que vale a pena enfrentar a morte o dia todo, não somente todo dia, mas o dia todo? Será que vale a pena, querido? A resposta é sim, vale a pena. E hoje eu espero que você entregue totalmente a sua vida a Ele e responda a esse amor. O texto diz que Ele não poupou o seu filho, antes por todos nós o entregou. Deus o entregou na cruz. E o próprio Filho quis fazer isso. Nada forçou Ele. Não foram os judeus, não foram os romanos. Não, queridos, Deus o entregou e o Filho se entregou em nosso lugar. Voluntariamente, Ele assim o fez. E a pergunta que o apóstolo Paulo faz aqui: porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Porventura todas as bênçãos espirituais não estão reservadas para aquele que está em Cristo? Sim, queridos, estão. Apesar das circunstâncias e dificuldades dessa vida, o maior presente que nós recebemos foi a pessoa bendita de Jesus Cristo. E os maiores tesouros, e o maior tesouro que nós temos na face da terra, é o fato de Jesus estar aqui conosco, amém? E Ele ter morrido por nós. Antes por nós mesmos entregou. Porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Porventura Ele não nos dará paz no coração ainda hoje? Porventura Ele não pode derramar bênçãos ainda hoje? Porventura Ele não tem sustentado a nós todos os dias ainda hoje? Porventura não tem colocado comida na nossa mesa? O pão nosso de cada dia nos dá hoje? Porventura Ele não tem nos coberto com as vestes muito mais do que os lírios dos campos? Porventura todos estamos bem vestidos, um de uma forma, outro de outra, na multiforme graça de Deus, mas estamos vestidos. Ele não nos tem nos dado abrigo, um lugar para retornar, para morar. Ele tem nos derramado bênção. Ele não tem nos dado trabalho para que todo dia o alimento chegue à nossa mesa através do nosso trabalho. Tem ou não tem? Amém? Tem nos dado, querido. Com Jesus Cristo todas as coisas têm sido acrescentadas. É por isso que nós não precisamos andar ansiosos por coisa alguma, por causa do grande amor que o Senhor nos deu, por causa do grande amor que Ele tem por nós, um amor indestrutível, porque está fincado na rocha, que é Jesus. Porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Que coisas são essas? Sem dúvida nenhuma, a vida eterna, da qual eu já falei. Porventura não nos dará com Ele a vida eterna? Porventura não nos dará com Ele o dia em que estaremos juntos na cidade eterna, na cidade celestial? Sim, queridos. A pergunta é:
Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém. A resposta é, porque é Deus quem os justificou. Quando Jesus morreu ali naquela cruz, nós fomos justificados. A justiça dele foi imputada a nós, sem ele ter nunca pecado. E é bom que eu me lembre disso por causa do argumento anterior. Veja bem, o Pai o entregou, o Pai não o poupou, sendo que ele nunca pecou. E o Filho sem nunca ter pecado. O Filho sem nunca ter pecado ali recebeu o nosso pecado e a ira de Deus foi sobre ele, e a sua justiça foi imputada a nós. Quem os condenará? Ninguém. Quem intentará acusação? Ninguém, porque é Deus quem nos justificou, é Deus quem nos ama incondicionalmente. É Cristo Jesus quem morreu, é Cristo Jesus que se entregou na cruz, é Cristo que ressuscitou ao terceiro dia e nos deu a esperança da vida eterna, essa Páscoa maravilhosa que nós vamos comemorar na semana que vem. Amém, queridos? O dia da ressurreição, o culto da ressurreição, aleluia. Antes ele ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. O texto que o Roberto leu hoje, no começo do culto, onde ali está em Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, que o nosso sumo sacerdote, que é Jesus, intercede por nós. Ele adentrou os céus e nós podemos achegar confiadamente ao seu trono de graça. Por quê? Porque Jesus intercede por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote e nós temos livre acesso ao Pai por intermédio daquele que nos amou. Sim, queridos, ele ressuscitou e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde intercede por nós, e ele deixou o seu Espírito Consolador, para que fosse o Deus conosco, para que andasse conosco, para que nos consolasse, para que nos impulsionasse, para que nos revelasse a sua vontade, e para que movesse a sua igreja a pregar o seu Evangelho, a testemunhar o seu Evangelho. Sim, queridos, ele intercede por nós à direita de Deus Pai, mas ele também está presente aqui no poder do seu Espírito, nos consolando. E ele disse: eis que estou convosco todos os dias da sua vida, até a consumação do século. Eu pergunto para você, será que alguém pode destruir esse amor? A resposta é não. Esse amor é indestrutível. Quem nos separará do amor de Deus? Nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se um dia, queridos, no seu coração pecaminoso você duvidar do amor de Deus, abre esse texto. Lembra dessa mensagem. E você vai relembrar que o amor de Deus por você é indestrutível, porque é eterno, porque não sucumbe aos adversários e porque está baseado no amor e na pessoa de Jesus Cristo, a rocha da nossa salvação. Amém? Como que eu posso responder esse amor nessa noite? E eu termino com isso. É dizendo: sim, Senhor, eu entendo e eu quero me entregar totalmente ao Senhor e quero viver para Ti. Amém? Eu espero que você faça essa oração. Eu espero que você faça essa entrega nessa noite. Eu espero que você saia daqui com a certeza do imenso, grande e indestrutível amor pela sua vida. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde no seu amor, em nome de Jesus. Amém. Oremos. Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós não conseguimos entender. Nosso coração, ele vagueia por tantos lugares. E por vezes, Senhor Deus, somos tão superficiais. E nos deixamos levar, Senhor Deus, pelos pensamentos deste mundo. Pelas investidas do diabo. Muitas vezes, Senhor Deus, somos, Senhor Deus, influenciados pelo nosso próprio coração, que sucumbe às ofertas deste mundo. Mas eu quero dizer para o Senhor também nessa noite, que através da Tua palavra, nós queremos dizer que sabemos,
como inicia o versículo 28. Nós sabemos, Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito eterno. Nós queremos dizer que estamos bem certos que nada nos separará do amor do Senhor. Nós queremos dizer que nós sabemos, Senhor, que é Cristo quem nos justifica, é Cristo quem morreu por nós, é Cristo quem ressuscitou. E que o teu amor, ele é manifestado na pessoa de Jesus Cristo, que o Senhor não poupou e que o Senhor entregou em nosso lugar. E como diz a tua palavra em Isaías 43, com amor eterno eu te amei. E nós queremos declarar que nós temos hoje a certeza desse amor, Pai. Por isso nós queremos te servir de todo o nosso coração. Por isso nós queremos sair daqui, Senhor Deus, nessa noite com a certeza de que vale a pena te adorar. Por isso, Pai, nós queremos nos arrepender dos nossos pecados. Por isso que nós queremos nos arrepender das nossas falhas. Por isso que nós queremos pedir perdão ao Senhor por tanto tempo que muitas vezes ficamos longe do Senhor, pelos nossos pensamentos, Senhor Deus, que muitas vezes não entendem o seu amor. Perdoa, Senhor Deus, por vagarmos por tantos lugares, em tantas rodas, em tantos lugares, Senhor Deus, que nos afastam do Senhor. É possível que tenham pessoas aqui desistindo da própria vida. É possível, Senhor Deus, que tenha pessoas aqui, Senhor Deus, desistindo dos sonhos do Senhor, dos projetos do Senhor, desistindo do ministério, desistindo do chamado. Mas nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor e o teu amor são indestrutíveis, e o amor do Senhor jamais acaba. Que essas pessoas possam encher seu coração de esperança nesse momento, e que o Senhor mesmo possa encher eles de esperança no amor indestrutível do Senhor, na pessoa de Jesus Cristo. Oh Pai, faz esse milagre aqui, Senhor. Opera o milagre da salvação, opera o milagre da reconciliação nessa noite. E muito obrigado pelo teu imenso amor. O nosso amor, Senhor Deus, é cheio de falhas, mas o teu amor é perfeito e indestrutível. Louvado seja o teu nome. Nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.